Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do ano C. Estamos trabalhando no Evangelho de Lucas, nosso 57º encontro. Vamos refletir o 30º domingo do tempo comum do ano C. No tempo de Jesus, a palavra fariseu não possuía o sentido pejorativo que tem hoje. Eram homens notáveis, observavam na íntegra a lei, a Torá, e agiam com comportamento moral ilibado, exemplar. Eles eram admirados pelo povo simples. No início, os fariseus sentiam que Jesus agia como um bom fariseu. Mas, quando os fariseus foram perceber no ensino de Jesus o modo como Jesus se comportava diante dos pecadores e publicanos, com as prostitutas, e como ele criticava o legalismo extremo, que colocava a lei acima da misericórdia, os fariseus começaram a se decepcionar com Jesus. Estes fariseus, escandalizados com o que Jesus dizia e fazia, resolveram, então, lutar contra Jesus, isto é, combatê-lo. O Evangelho de hoje vai nos lembrar a parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola é uma revelação sobre Deus e sobre o homem diante de Deus. Veremos que o fariseu diz a verdade quando fala da sua fidelidade à lei. De outro lado, o publicano, o pecador público, diz a verdade de sua situação diante de Deus. Todos dois dizem a verdade. O fariseu, na sua arrogância, não percebe que ele também precisa do perdão divino. O outro reconhece que precisa do perdão diante da sua condição de pecador. A antífona de entrada é tirada do Salmo 104, versão grego-latina, 105, versão hebraica, versículo 3 e 4. Isto é, nós estamos aqui no tempo do pós-exílio da Babilônia. E diz: exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face. A comunidade orante se reúne em Eucaristia, numa atitude de exultação, para aqueles que se unem no corpo de Cristo na busca de Deus. Nele encontramos a força, buscando de forma perseverante a face de Deus, que encontramos em Jesus, presente e vivo na Eucaristia. A primeira leitura é do livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículo 15 ao 17, versículo 20 ao 22. É um alerta à comunidade judaica que deve observar a lei, isto é, o Código da Aliança. O Código da Aliança que está presente lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Escritura, contra a exploração dos pobres e impotentes, que desfrutam do amor especial de Deus. Não se pode subornar a Deus. Ele não se deixa comprar. Não se compra nem mesmo com sacrifícios. Deus é aquele que ouve o grito dos pobres, viúvas. Estes são aqueles que Deus, na lei, procura defender. São os privilegiados de Deus.
Deus é aquele que não faz distinção entre as pessoas. Não aceita presentes, mesmo que alguém der tudo o que existe sobre a terra a ele. No fundo, ele estará dando, o que ele conquistou, mas ele não percebe que Deus é criador de tudo. E ele está querendo comprar Deus com aquilo que não é dele, mas que pertence ao próprio Deus Criador. Deus não aceitará o que quer que venha da mão daquele que quer comprar a Deus. Ele é um juiz justo. Deus é sim o protetor do pobre, órfão, viúva, e escuta as preces daqueles que precisam de ajuda e precisam ser atendidos devido à situação de vulnerabilidade em questão. Servir a Deus, está disposto a fazer sua vontade, este sim será ouvido por Deus. É condição necessária para que sua prece seja ouvida. A insistência da prece do humilde, humus, lodo, aquele que reconhece a sua condição frágil e mortal, vulnerável diante do Criador e Deus, este não descansa até que Deus o escute e venha em seu socorro, pois ele é aquele que faz justiça, executa seu julgamento justo. O ser humano tem que tomar cuidado em seu julgamento, pois se não servir a Deus, será tendencioso no seu julgar, rompendo assim com a misericórdia. O Salmo responsorial é o Salmo 33, versão grego-latina, 34, versão hebraica. Faz referência ao pobre que clama a Deus. Não só pobre material, mas a todos os que se fazem pobres e reconhecem em Deus sua única riqueza. Este é um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. O refrão diz: o pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Ser servo, estar à disposição para realizar a vontade de Deus Senhor. Reconhecer nele o único Criador, somos dele e tudo é dele. Deus não é insensível, como as divindades pagãs, os deuses pagãos, isto é, os ídolos pagãos. É um Deus que escuta a súplica de seus pobres servos. Deus age libertando a vida daqueles que o servem. Então, Deus age libertando a vida daqueles que o servem. A primeira estrofe é um louvor. O salmista, em todo o tempo, terá o louvor divino em sua boca. A vida do salmista encontra sentido no Senhor. A segunda estrofe, diante da ameaça dos malfeitores, Deus se opõe aos maus. Deus vem amparar os fiéis diante de todas as suas necessidades. A terceira estrofe, Deus não abandona aqueles que são angustiados, que possuem corações atribulados. Ele age para os confortar. Os servos que colocam Deus como seu Senhor, único Javé, os liberta, mas castiga os ímpios, que não colocam sua confiança em Deus. A segunda leitura é da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo tem diante de si o aproximar da morte. Ele será martirizado pela fé em Cristo. Ele já percebe no julgamento de que não poderá escapar. Ele chama sua morte de libação. No judaísmo, a libação acontecia quando o vinho era derramado no fogo do altar. Isto é, Paulo afirma que seu sangue será derramado como dádiva de sacrifício oferecido a Deus. Agora que Paulo vê o fim de sua vida, ele se apresenta
como atleta na corrida. Ele cumpre a missão, o bom combate. Ele, como corredor na corrida, percorreu o percurso de sua vida e missão fiel a Cristo. Ele alcançou a meta, guardou a fé. Não foi um apóstata que abandonou a fé. Foi fiel e perseverante até o fim. Em todos os trabalhos que ele fez, ele guardou, defendeu a fé. Recebida desde o início, daquele encontro de Jesus com Jesus no caminho de Damasco. Ele manteve sua fé em Jesus Cristo no Senhor firme. Assim, tendo vivido fielmente, espera agora com martírio receber a coroa da vitória. É Cristo Jesus, o Senhor ressuscitado e justo juiz, que irá dar a Paulo, no dia da sua vinda gloriosa, a coroa da vitória. Paulo não se enfraquece, nem treme diante da morte, nem a teme. Sabe que ela não era um engodo, uma mentira. A morte foi vencida por Cristo. Esse Cristo que ele viu ressuscitado, que veio ao seu encontro quando ele perseguiu os cristãos de Damasco, a igreja. A morte não lhe causa pavor, pois a morte é passagem, encontro definitivo com o Senhor. Essa certeza de fé de Paulo é a certeza também de nossa fé, que nos sustenta. A morte, então, eu dizia, é um engodo. O que acreditamos é a vida em Cristo, que nos pede fidelidade e que jamais possamos renunciar a essa fé, essa comunhão de vida em Cristo, recebida no batismo. Paulo passou também, nesses momentos, uma ameaça, uma decepção. Ele foi abandonado por todos. Os membros da comunidade de Roma, que poderiam testemunhar em favor de Paulo, eram os cooperadores de Paulo, que por medo o abandonaram. Ele ficou só. Ninguém estava com ele. Mas, mesmo abandonado, ele não foi covarde. O próprio Senhor o assistiu e lhe deu forças para enfrentar o tribunal. Ele pede súplica ao Senhor de não levar em conta a traição dos cristãos, que o abandonaram no julgamento. Ele foi abandonado por todos, mas não pelo Senhor. Paulo aproveita por estar diante do tribunal de Roma para poder pregar a boa nova, o Evangelho. Não teme, o Senhor lhe dá forças. Ele foi libertado da boca do leão. Mas Paulo, naquele momento, tinha certeza que essa preservação da morte momentânea, a boca do leão, é apenas um momento de prorrogação. Ele tem certeza que está chegando ao seu fim. A certeza de Paulo na salvação de que Deus o há de livrar e remir de todo o mal, o faz persistir, jamais recuar, pois o martírio lhe abrirá as portas do reino de Deus. Paulo tem diante de si um olhar firme de sua morte iminente. Para ele, a morte é apenas um momento para se atingir a eterna alegria. Eu sempre lembro a passagem no Cântico de São Francisco de Assis que diz: é morrendo que se vive para a vida eterna. Isto é, para se atingir então a entrada no reino da glória do Pai eterno. O Evangelho é de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 a 14. Neste Evangelho, Jesus narra uma parábola destinada àqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Nessa parábola, vemos dois homens. Os dois sobem ao templo. O objetivo é o mesmo, orar. Na língua grega, orar e rezar é a mesma palavra. Na língua latina, orar vem de os, ores, boca. Mas também significa colocar a mão na boca, ficar em silêncio.
É Deus quem fala. Mas os dois sobem ao templo para rezar. Os dois representam duas classes distintas. Um era fariseu, eles eram sustentados pela confiança de serem justos, de agradar a Deus, de entrar no reino de Deus, na confiança que tinham de si mesmo. O fariseu despreza o povo comum, porque não cumpre a lei. O outro é um publicano, cobrador de impostos. É um segregado, um pecador. Vive afastado dos piedosos e era também rejeitado por eles. É tido como um pecador público. Ele é um homem puro, considerado desonesto na arrecadação do imposto e ainda um traidor, porque ele trabalha para os romanos. Mas o modo de orar, diferenciam os dois. Eles têm duas atitudes diferentes diante de Deus. O fariseu, em sua oração, faz uma ação de graças. Eu te agradeço, ó Deus. A oração é dirigida a Deus, mas quando ele fala somente na primeira pessoa, eu, de forma a se autovalorizar. O agradecimento a Deus revela-se na sua presunção e de seu desprezo pelos outros, o engrandecimento de si mesmo. Eu não sou como os outros homens. O que o fariseu diz é tudo verdade. Ele não faz nada contra a lei. Ele é um observante da lei. Não existe mentira naquilo que ele diz. Ele realmente não é ladrão, injusto nem adúltero. Ele jejua segundo a lei na segunda e quinta-feira para reparar as transgressões da lei por parte do povo. Ele até paga o dízimo de tudo quanto possui. Mas, na oração do fariseu, Deus fica esquecido. Predomina somente o eu. Ele se acredita nas suas obras e não precisa de Deus. Já a oração do cobrador de impostos em sua oração não ousa levantar os olhos ao céu. Ele conserva-se ao longe, pois percebe que não merece estar entre os piedosos. Ele bate no peito, onde se dizia antigamente se localizava a consciência, e chora a sua culpa. Sua oração é curta. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. É uma situação desesperadora. Diante dessas duas atitudes da parábola, Jesus toma uma posição. O cobrador de impostos volta para casa justificado, enquanto o fariseu não foi justificado. O que o fariseu faz é bom. Ele é íntegro, mas se arroga na sua justiça e não percebe, nem tem humildade de estar diante de Deus. O que vem criticado aqui não é o que ele faz, mas o seu posicionamento, como ele se posiciona diante de Deus e do próximo, numa arrogância de achar que a sua obra, aquilo que ele faz, é suficiente. Aquilo que o cobrador de impostos faz não é louvável, mas sua atitude diante de Deus, a sua humildade e consciência do pecado, de buscar em Deus como fonte de perdão, é que é elogiado por Jesus. Ele se reconhece pecador, necessitado do perdão divino. O homem que põe toda a confiança em si mesmos e se exalta, ele se torna um arrogante. Este que se exalta um dia será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Com essa parábola, voltamos ao início do Evangelho com Jesus. Diante da atitude dos dois homens na parábola, Jesus então responde: qual homem confia na sua própria justiça e despreza os outros?
Por melhor que possamos realizar as coisas, por melhor que vivamos nossa fé, precisamos ser humildes diante de Deus. Confiar sempre, constantemente no seu perdão e misericórdia, porque não somos perfeitos. Por mais que a gente queira ser perfeito, trazemos a imperfeição do limite da criatura e do pecador. A antífona de comunhão é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. O Cristo nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício santo. Este mesmo Cristo comungamos, vivo, presente no meio de nós e que se faz nosso alimento na comunhão. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.